E o Redação Novo Tempo já está de volta. Agora a gente fala um pouco mais sobre a política, já que a gente está aí em momento eleitoral. Faltam praticamente 2 semanas só para a gente voltar às urnas para escolher nossos representantes no Poder Executivo e também no Poder Legislativo. Só que tem muita gente que nem se lembra em quem foi que votou para deputado, para senador, para deputado estadual nas últimas eleições lá em 2014. Para ser mais preciso, 79% dos brasileiros sofrem dessa falta de memória, essa amnésia pós-eleitoral. De acordo com pesquisas do IDEA Big Data, essa empresa que fez essa pesquisa, mostrando que praticamente 80% dos brasileiros se esquecem daqueles em quem votam. Até por conta desse levantamento, a gente foi às ruas aqui, o pessoal do Redação, não nós propriamente, mas a Kelly Oliveira foi às ruas para ver quem é que se lembra do candidato em quem votou nas últimas eleições. Veja só. Lembro. Para ser sincera, não lembro. Eu votava tudo que minha mãe votava. Agora ela faleceu, eu falei, e agora? Infelizmente não. Não. Olha, bem sincero, deputado não. Mas governador, presidente, sim. Na última eleição? Para presidente. A presidente? Para senador, para deputado estadual, federal. Não, para todas eu não consigo, né? É difícil, né? Eu lembro do presidente, né? Deputado estadual, eu não lembro, entendeu? É difícil lembrar que faz tempo, 4 anos, né? Lembro sim. Sim, lembro. Você votaria nessas pessoas novamente? Não que, na verdade, eu possa analisar que o que eu votei naquela época, meio que me arrependi, né? Não seria a minha opção hoje. Inclusive, alguns que eu votei não estão mais candidatos, né? Eu acho que depois desses escândalos, dessas crises que obtiveram nesses últimos meses, eu acho que todos os candidatos que, a princípio, passavam boas propostas e eu pensava que eram bons candidatos, estão praticamente péssimos, né? Então, por mais que eu tenha me arrependido da escolha que eu fiz, eu quero escolher alguém. Então eu pesquiso bastante, eu vejo na internet, eu acho que é a fonte mais prática. Acompanha através de notícias, reportagens, né? Então a gente vê quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Eu entro muito no Google e pesquiso o nome da pessoa. E eu estou procurando saber como é que é a família dele, se realmente, quando ele foi jovem, ele se interessou mesmo pela política, o que ele faz mesmo pela população, por todo mundo, né? Para pôr pessoas lá, votar por votar não adianta. De jeito nenhum! Estava revoltado aqui no final. Agora, só um último dado antes da gente começar a falar aqui dentro do estúdio. De acordo com esse estudo aí do IDEA Big Data, só 15% dos entrevistados acompanham o parlamentar que ajudaram a eleger. A gente sempre fala sobre isso aqui, o Leite principalmente bate nessa tecla, inclusive já fez o teste, já entrou em contato com a pessoa para quem ele votou nas últimas eleições, mas é um exercício, Leite, que ninguém faz, até porque as pessoas aqui no Brasil, de modo geral, não vão nem aquelas reuniões do condomínio, né? Uhum. Que dirá acompanhar o que acontece na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa e pior ainda no Congresso Nacional. E o grande lance, acho que é isso. Você falou, ó, Assembleia Legislativa, é a Câmara. O formato que acontece o poder político hoje no Brasil, apesar de ser uma coisa simples de você entender, mas muita gente não se debruça para entender isso. O que acontece? Você pensa, eu preciso votar num presidente bom, eu preciso votar num governador bom, eu preciso votar num prefeito bom. Só tem um detalhe, a gente não vive aqui no Brasil numa monarquia, onde o monarca seria o presidente, ou o governador, ou o prefeito. Ele não faz o que ele quer simplesmente porque ele está nessa posição. Uhum. Ele depende da aprovação do legislativo para fazer uma porção de coisas. Lógico que é uma posição importante, etc. Mas quem ocupa a função de deputado estadual, deputado federal e vereador, muitas vezes, pensando no conjunto como um todo, tem mais poder do que o próprio presidente. E as pessoas não pensam nisso. E aí elas pensam muito em que elas vão votar para presidente, governador e prefeito, mas votam em qualquer um, para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Escolhem qualquer nome. Tem uma informação importante, por exemplo, a disputa pelo Senado,
o Senado é uma votação que é para o Legislativo, mas é uma eleição majoritária, como ocorre para o Poder Executivo. Majoritária que é assim, é o mais votado que ganha e acabou. No caso de parlamentares de outras casas, como a Câmara e os vereadores ou a Assembleia Legislativa, não é só o mais votado que entra, né? É o mais votado, mas tem aquele negócio do quociente eleitoral, então, o coeficiente eleitoral, então é mais complicado. Agora, para o Senado, que é assim, é majoritário, é o mais votado que entra e acabou, a gente está vendo aí no Brasil neste ano as pesquisas mostrando um negócio absurdo, que cerca de 80% a 90% dos eleitores nos estados dizem: não vou votar para senador. Não vai votar. Dizem: não quero votar para senador. Ou não querem votar, ou dizem: vou votar em branco, vou votar nulo, não tenho escolha. E o que eles justificam? Eles não vão votar por quê? Essa sensação de distanciamento que a população tem daqueles que são representantes, né? Porque assim, as pessoas dizem, essa mesma pesquisa está mostrando vários outros levantamentos, dizendo que o brasileiro não se sente representado pelos representantes que são eleitos. Agora eu posso falar só uma coisinha aqui? Pode. Eu acho o seguinte, que a gente vive com um problema social no Brasil. Aí a gente já enfrenta um outro problema de ensino, educação. Então a gente vive uma alienação em massa. É complicado as pessoas se interessarem, saberem essas informações, o que faz cada cargo, onde é que eles trabalham, que o vereador que meio que controla a atitude do prefeito e assim vai. Então, acho que isso interfere muito também nesses resultados de interesse, de sentir representatividade e tal. Ontem mesmo estava num debate aqui com os meninos do estúdio e eles falaram, não tem representação, às vezes a mulher não vota em outra mulher. Tudo bem, mas muitas vezes muita gente não tem essa consciência política, esse conhecimento, esse envolvimento. E só concluindo aqui, que hoje eu estou faladeira, meus pais... Luiz, pode falar. Por favor. Meus pais, eles tinham, né, que eu esqueci agora o nome da disciplina, organização política e não sei o quê, tinham aqueles livros. Hoje a gente vai na escola, a escola hoje ensina você a passar no vestibular. Você nem precisa adquirir assim, o conhecimento, entender aprofundado. É só saber marcar a ABCDE. Então, eu acho que isso influencia muito. Eu concordo com a Loísa, e esse era o meu comentário também, enquanto o Leite estava falando, que tem a ver com uma questão de educação. Porque falta o conhecimento e falta talvez uma questão bem patriota mesmo. Eu lembro que quando eu estudava, eu não sei hoje em dia, tá? Não sei a realidade de todas as escolas no Brasil, mas pelo menos por onde eu passei e convivi, hoje é diferente. Na minha época, a gente cantava os hinos nesses dias, tipo... Cívicos. Nos dias cívicos. A gente ia, achava a bandeira, cantava os hinos, tinha uma semana, acho que tinha até uma semana da bandeira, alguma coisa assim, todo mundo enfileirado num horário específico em frente à bandeira e tinha toda aquela situação assim de amor e respeito à pátria. E eu sinto que a gente não tem mais isso. Não sei se eu posso comparar o antes e o depois, é ruim ficar colocando esse juízo de valor, mas... É uma coisa interessante, porque quando a gente ama a nossa cidade, por exemplo, o Hélio falou, o senador é mais distante, o prefeito é mais próximo, então você se envolve mais politicamente no seu município, porque você gosta da sua cidade, você quer ver melhorias na sua cidade, então você participa ali, principalmente quando a cidade é menor. Agora, se você não tem esse amor pela pátria, pelo seu estado, não leva isso no coração, acho que fica muito difícil esse envolvimento mesmo. E você coloca na balança, né? Tem essa questão das pessoas não lembrarem de quem votou nas últimas eleições e também as pessoas dizem que não encontro representatividade. Mas como é que você sabe se você não acompanha? Como é que você sabe se você nem sequer lembra? Então, realmente existe essa contradição aí, né? Isso é uma coisa que, gente, quem não se lembra não tem nem como defender. Eu acho tem nem como defender, né, que isso é uma realidade que vocês falaram, as pessoas vivem alienadas. Eu acho que é por isso que é tão importante programas como a gente aqui, tanto no rádio quanto na televisão, a gente está falando sobre isso. Porque o fato das pessoas estarem alienadas a isso ou não fazerem isso, não pode ser uma justificativa para continuar isso sendo feito. Sim, claro. E é por isso que a gente está falando. Então, assim, a pessoa ela fica alienada, a pessoa não fala sobre isso ou não busca sobre isso, está tudo certo. Mas eu não acho que seja por falta de tempo, às vezes. Por quê? Porque as pessoas têm tempo para assistir novela, as pessoas têm tempo para assistir um seriado no Netflix. Falta de interesse. As pessoas têm tempo para um monte de coisas. Se você acha que isso não é importante, você não vai dedicar tempo para isso. Então, você dedica tempo para aquilo que é importante. Mas, assim, quando eu falo de alienação, não é nem assim, é falta de tempo e de desinteresse.
É não entender, não conceber na cabeça que é importante você fazer isso. Então, Sabe é aquelas isso. pessoas bem ignorantes, muitas vezes, que... Assim, no sentido de que você não tem mesmo conhecimento. É falta de Você informação. você vai e conversa com... Tem Sim. gente que eu já perguntei assim, conversando, pessoas que têm um conhecimento, que trabalham em bons lugares. Em quem você vai votar? A pessoa não sabe o nome. Aí cita assim, por associação, sabe? Um fator que relaciona o nome do candidato. Só que Aí, é a beleza, só que é uma escolha. Só que é essa pessoa que depois fica reclamando que não dá para viver Sim, no Brasil. é verdade. Que o Brasil esses políticos são todos corruptos, etc. Ou seja, é uma revolta vazia. E a gente precisa canalizar toda essa revolta, toda essa insatisfação para o lugar certo, que é transformar isso em informação e interesse por saber mais. E assim, eu não estou nem me referindo a essa pessoa, sabe? Mas aquela outra lá que não tem noção, que não tem acesso para poder ver bons jornais. Hoje a gente não pode confiar no que a gente vê no celular, os vídeos, é fake news, nananã. Então as pessoas às vezes se baseiam a isso e não tem um aprofundamento daquele assunto. E eu acho que é assim, cultura de massa, né? E tem essa onda também, né, Luiz, de corrupção agora que a gente passou e toda essa crise que a gente viveu. Então as pessoas estão assim, num senso comum. Não vou votar em quem? Sim, ninguém está tem valendo isso também. nada. Olha o tanto de pessoas que foram presas, que foram incriminadas. Eu não vou jogar meu voto fora. E em WhatsApp a gente sempre tem essas discussões agora nessa onda aí das eleições. Então, tipo assim, não vou votar em ninguém, não vou desperdiçar meu voto, ninguém está valendo nada mesmo. Mas e aí vou ficar aqui ponto, quietinho. né? Isso que é a falta de informação, porque tem gente boa para você poder votar. Só que você tem que garimpar. Porque tem tanta opção ruim que aí para você achar as boas, você tem que ficar garimpando. E dá trabalho, só que as pessoas não querem ter esse trabalho. E aí tem a oportunidade que o eleitor tem, tudo isso é verdade, né? De que você tem poucas opções, você olha, você vem aquele leque de opções para deputado na Câmara, no Estado. Você fala, não, esse aqui eu conheço, já foi vereador na minha cidade, fez uma coisa, esse aqui já foi prefeito, esse aqui já... E você olha e fala, não tem opção. E é verdade que as opções são ruins e são raras, porque, por exemplo, os nossos partidos políticos, eles que escolhem quem vai ser candidato. É diferente, por exemplo, quando a gente acompanha uma eleição americana, por exemplo, para presidente, que você viu ali, né, você fica acompanhando e dentro do partido tem aquela eleição inicial para escolher quem vai ser o representante do partido. A gente só sabe que, olha, o partido X disse que o seu candidato é o fulano. E esse é o fulano que eu tenho para votar. Nossa, então você tem realmente uma redução de opções. Mas tem as opções para você garimpar, como disse o Leite. Então, e tem aquela forma de você ir por eliminação. E é isso que eu acho que é o mais cruel que acontece nas eleições brasileiras, é que nós, eleitores, não fazemos sequer a eliminação. Então, assim, você tem um camarada que está há 35 anos no Congresso Nacional. E você sabe que ele está sempre envolvido. O nome dele é citado em tudo que é delação. O nome dele é citado, já teve vários processos que acabam sendo arquivados por conta do tempo que estão aí em tramitação. E mesmo assim, as pessoas continuam votando nesse. Já que é tudo igual, por que assim, então não dá uma chance para um igual que você não conhece ainda? Fala, olha, esse aqui não tem nada pesando contra ele. Mesmo que o camarada não seja considerado um ficha suja, porque o ficha suja tem que ser condenado em segunda instância, mas tem um monte de suspeitas, e quando a suspeita é demais, então levanta uma suspeita você mesmo e fala, olha, então vou dar uma chance, vou tirar esse aqui e vou pensar em uma outra opção. E quem sabe assim a gente vai limpando um pouco a coisa, porque como o Leite falou, a gente pensa no presidente da República, mas o presidente da República, infelizmente ou felizmente, por causa do nosso sistema que é presidencialista, mas foi forjado no modelo parlamentarista, ele não vai fazer nada. Se o Congresso Nacional não apoiar o presidente, nada que ele trouxer vai ser aprovado. E se ele vetar, negar algum projeto do Congresso Nacional, o Congresso Nacional pega isso de volta e fala, vamos derrubar o seu veto, porque quem manda aqui somos nós. E é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas, que a ideia principal é pensar em quem vai para o poder legislativo. São eles que fazem o Brasil ser o que o Brasil é. E uma coisa que eu também achei legal assim, nessas eleições é que tem, não posso dizer de renovação, mas tem muitos candidatos que não têm aquela carreira política. Tem muita gente nova entrando para poder fazer a diferença também. E aí vamos torcer para que dê certo, né? Agora eu queria colocar vocês na Berlinda. Quem é que lembra aqui de quem votou? Eu lembro. Infelizmente não dá tempo mais. É sério. Mas eu lembro. Eu te falo no intervalo, todos eles. Ah, tá certo. Eu falo fora do ar porque também não quero ficar incentivando, influenciando o voto de ninguém. Miguel. A gente vai e da volta do intervalo a gente continua discutindo aqui porque 7 em cada 10 médicos de São Paulo são agredidos no ambiente de trabalho. A gente volta já.